Muito bem, nação, hoje tem Flamengo e o Flamengo está se preparando para enfrentar o Racing pela Libertadores da América. E nós vamos analisar aqui uma possível escalação da partida de hoje do Flamengo. Eu gostaria que você primeiramente fizesse o seguinte: chega aqui deixando seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, faça parte aqui do nosso canal, porque aqui sempre teremos notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Ative o sino das notificações, não se esqueça. E vai rapidinho nos comentários antes de a gente começar o vídeo e arrisque o placar. Deixe seu palpite para a partida entre Flamengo e Racing. Hoje o Maracanã vai estar lotado, a torcida vai empurrar o Mengão para essa vitória. O Flamengo precisa, é importantíssimo o Flamengo vencer essa partida para ficar mais confortável no Grupo A da Libertadores da América. Créditos desse vídeo vou deixar aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então juntos analisar as últimas informações do Flamengo. Libertadores da América, hoje tem Flamengo e Racing no Maracanã. Vamos para lá, para a cidade maravilhosa, para o estádio do Maracanã, com Rafael Marques, trazendo tudo desse jogaço de bola. O Racing é o líder do grupo. É mais um confronto entre Brasil e Argentina. Diga lá, Rafa. Bom dia Abel, bom dia Eugênio, bom dia Mari, professor Celso, fãs de esporte conectados com a gente aqui no F360, Templo Sagrado dos Campeões, Maracanã, logo mais 8 horas da noite, Flamengo e Racing, penúltima rodada, Grupo A da Conmebol Libertadores. Nesse momento, os funcionários aqui do Maracanã dando aqueles retoques, o gramado está um brinco, reforçando aqui a marcação das linhas laterais, de meio campo, enfim, dando aqueles acabamentos. E aqui à minha direita é possível ver já alguns pequenos ornamentos da torcida do Flamengo que vai comparecer essa noite aqui no Maracanã com um mínimo de 55 mil torcedores. A venda antecipada até ontem registrava um total de 52 mil bilhetes retirados, mas o que aconteceu ao longo dessa quarta-feira, há, portanto, essa expectativa, mais uma vez, de um Maracanã lotado, num cenário relevante, sério, importante para o Flamengo, precisa vencer. Matematicamente existe a possibilidade ainda de ser primeiro do grupo, mas não depende só de si, vai ter que torcer contra o River, contra o Racing, aliás, o Racing que entra em campo essa noite classificado. O empate de ontem entre o Ñublense e o Alcas classificou o time do Fernando Gago para as oitavas de final da Conmebol Libertadores. Aí fica aquela expectativa que a imprensa argentina está começando já a ventilar. Será que essa classificação garantida vai fazer o Gago mudar o seu planejamento? Vai colocar uma equipe alternativa, ou pelo menos mista, pensando já na sequência do argentino e também da última rodada em que em casa vai enfrentar o Ñublense? Essa é uma questão que vai ficar em indefinição e só saberemos momentos antes da partida, quando houver a divulgação oficial da escalação. Falando em escalação, nós temos aí as telas com os prováveis times, começando com o Flamengo, que tem as boas notícias dos jogadores que eram dúvidas para o jogo, à exceção do Gabigol, todos à disposição, o Everton Ribeiro, o Léo Pereira e também o Gerson. Um provável Flamengo alinhado já nesse 4-4-2, que é a cara do novo Jorge Sampaoli, mas isso é um outro assunto. Matheus Cunha no gol, na direita o Wesley, a zaga Fabrício Bruno é uma dúvida, eu acho que joga o Léo Pereira com o Davi Luiz no banco e o Ayrton Lucas do lado esquerdo. O meio campo com o Pulgar, o Thiago Maia à frente dos dois volantes. Os meias, Gerson e Arrascaeta, na frente o Pedro com o Matheus França, podendo também ser o Cebolinha ou quem sabe até o Everton Ribeiro. Essa também é uma outra dúvida envolvendo o ataque do Flamengo. Do outro lado, o técnico Fernando Gago, se não resolver poupar a sua equipe principal, vai mandar a campo Arias no gol, Moura na lateral direita, a zaga com o Piovi jogando ao lado do Sigali e na esquerda o Gabriel Rojas. O meio campo com o Moreno e o Jonathan Gomes, os dois volantes, dá para ver que é um esquema aí 4-2-3-1. Pela direita o Matias Rojas, que a partir de 1º de julho será jogador do Corinthians, Oroz, o craque do time, e o veterano Rauch lá do lado esquerdo. E no ataque, Paulo Guerreiro, que provavelmente vai ser muito hostilizado essa noite aqui no Maracanã pela torcida rubro-negra. O Gustavo Terreira, árbitro da nova safra da Conmebol, vai apitar o jogo, o uruguaio, e a expectativa é que o Flamengo pegue um Racing compacto, com linha baixa, um pouco mais tranquilo, jogando sem aquela obrigação e automaticamente tendo apenas como principal preocupação causar desconforto ao Flamengo. Não só pensando no grupo em si,
mas na competição. O Racing tem objetivos de avançar, chegar longe na Conmebol Libertadores e, claro, se puder contribuir para o Flamengo não se classificar, ele vai fazer isso. Por isso que eu acho que os argentinos vão levar muito a sério o jogo dessa noite, que o Paulo Andrade vai contar aqui na ESPN, Abel. Ah, sempre com uma narração espetacular. E imagina um jogo bom também, Eugênio, de duas escolas de futebol sul-americano. Sim, o Flamengo é bem melhor time do que o Racing, o Flamengo vem crescendo de produção. Tive a oportunidade de comentar alguns jogos do Racing nessa Libertadores e também no Campeonato Argentino. É um time que, claro, com a volta do Rojas tem uma melhora ali, é um jogador de boa qualidade técnica, mas esse jogo que a gente está vendo aí, que é o jogo do turno, vamos dizer assim, né, lá em Avejaneda, é completamente diferente, é um outro Flamengo. O Flamengo de lá para cá melhorou, evoluiu, encontrou outros padrões táticos até, um time que valoriza mais o meio de campo hoje, que consegue ser mais sólido no com e no sem a bola. E eu acho que tem tudo o Flamengo para ganhar esses dois jogos que lhe restam em casa e passar em primeiro lugar até do grupo. É claro que não depende só dele, vai depender do Racing tropeçar no último jogo, mas ainda existe essa possibilidade. Eu acho que o Flamengo... E a tabela da Libertadores é assim, né? Às vezes a gente é levado a algumas conclusões precipitadas em função de como ela é desenhada. Os cabeças de chave fazem as duas últimas partidas em casa. Teoricamente, né, na última rodada contra o time mais fácil. Então, ela é desenhada para o cabeça de chave no final ter a tranquilidade. Então, às vezes, ele sofre um pouco antes, perde pontos antes, porque faz mais jogos fora de casa. Desgasta mais ali. Desgasta e o pessoal fica, tá mal, a campanha é ruim e tal. Mas há um desequilíbrio até aqui nos jogos em casa e fora de casa. O Flamengo só jogou em casa com o Nublense, ou com o Nublense, nessa Libertadores. Agora vai fazer os dois jogos que ele tem tudo para vencer, porque é muito forte no Maracanã, o Flamengo. E o Racing é um time que... Nossa, o último jogo lá contra o Alcas, ele venceu, Deus sabe como. Tudo bem que teve altitude e tal, mas jogando muito pouco, fazendo cera o tempo todo. Ele fez um gol com 1 minuto e fez cera por 90 depois. E acabou fazendo um segundo gol lá. Mas é um Flamengo que vive um crescimento, longe ainda de alcançar o seu teto, pode melhorar bastante, mas hoje já é um time bem mais consistente e deve vencer o Racing. O jogo de ida, mesmo não sendo o Flamengo mais consistente de hoje, já esteve muito próximo da vitória. Aliás, poderia ter vencido aquele jogo, porque jogou muito tempo com um homem a mais. Né? O Racing da Libertadores, embora não seja a 8ª maravilha do mundo, ainda é melhor que o Racing do Campeonato Argentino. Né? Então, mais um motivo aí o Rafa levantou do Racing levar a sério porque a Libertadores tem sido a aposta do Racing, de qualidade de jogo do Racing. E o empate de ontem também, o 0-0, né? Que o Rafa citou, ajudou também o Flamengo, porque do ponto de vista de classificação, ele ficou muito confortável, pelo menos por uma segunda vaga, só não se classifica se perder os dois jogos. Acho que isso não vai acontecer, né? Foi em Nublense e Alcas. Onde foi o jogo? 0-0 na altitude lá de Quito, em Quito, com o Alcas perdendo pênalti, né? Ainda teve isso. A gente tem uma tela para falar do Gabigol, desfalque mais uma vez nesse Flamengo do Sampaoli. Olha aí. Números do Flamengo este ano com e sem o Gabigol. Com ele, 31 jogos, um aproveitamento 53,8%, 15 vitórias. 5 empates e 11 derrotas. Eu não atribuiria essas derrotas, ou esse aproveitamento menor com o Gabigol ao Gabigol, óbvio que não, pelo menos na minha opinião. E aí a média de gols marcados em 94, sem o Gabigol, são só 6 jogos, então é um recorte bem menor, né? E um aproveitamento bem maior, de quase 90%. Tem a ver com o momento do time, troca de técnico toda hora, estava num momento pior. Pelo menos é o que eu penso, não é, Rafa? E olha os jogos ali, ó. 4 no Carioca contra a Portuguesa, Bangu, Resende, Botafogo. 2 no Brasileiro contra o Goiás, em casa, e o Vasco. Né? Adversários. Jogos sem ele. Aí você tem que levar em consideração quem o Flamengo enfrentou. E assim, o que a gente percebe do Gabigol, em termos gerais, assim, é um nível de entrega, dedicação, comprometimento coletivo superior ao que demonstrava na era Vitor Pereira. Na fase final do Vitor Pereira, ele até tentou ser o Gabigol total. Sabe aquele jogador que quer aparecer em todos os espaços do campo, quer buscar a bola, quer chamar, quer levar o time ao ataque? Me pareceu uma coisa muito mais midiática, populesca, do que propriamente uma orientação do Vitor Pereira. Eu não consigo imaginar um técnico de futebol dirigindo um time de alta exigência, pedir para um jogador fazer aquilo que o Gabigol vinha fazendo. Aí cansava no segundo tempo. Era sempre assim.
Com o Sampaoli, não. O Sampaoli está conseguindo potencializar um pouco mais o jogo do Gabigol. Ainda é o Vitor Pereira o técnico quando ele declara que ele quer ser centroavante. 2 semanas depois, o Vitor Pereira cai e ele topa voltar a jogar pelo lado. Ou seja, ele queria ser centroavante? Não, ele queria estabelecer um fato novo num cenário que já era desconfortável para o antigo treinador, natural, né, dos meandros do futebol. Bom, com o Sampaoli, que é o que importa, ele está jogando, está performando, está atuando pelo time, pode não ter uma incidência de artilharia com a qual está acostumado, mas ainda é um jogador muito útil e, obviamente, por ser muito útil, por ser também o ídolo dessa torcida, vai ser uma ausência bem sentida essa luta contra o Racing. O Flamengo vai ter que ter paciência. Provavelmente vai pegar um time muito mais disposto a não deixar o Flamengo jogar do que estiveram dispostos o Fluminense na Copa do Brasil e o Vasco no Campeonato Brasileiro, meus amigos. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então vamos ver como o Mengão vai para essa partida, né? O Flamengo deve ter aí alguma alteração. Vamos ver se o Gabigol vai jogar ou não. Mas pelo que vimos, ele não treinou, então não deve jogar. Vamos ver o que vai acontecer. O destaque desse time é o Pulgar e o Ayrton Lucas, que estão voando, meus amigos. Se eles jogarem... E o Gerson também, né? O Gerson tá jogando demais também. Vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida. Então, nação, escreva nos comentários a sua opinião para você. Qual deve ser a escalação ideal? Deixa o like, se inscreva no canal. Não se esqueça que aqui vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.